Aleluias. Jeremias capítulo 45, Jesus está aqui. Jeremias 45, capítulo de apenas 5 versículos. Vamos ler todos juntos, mesmo que a tua tradução seja diferente da que eu estou lendo, leia junto. A palavra que falou a Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. Procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Um texto obscuro, mas o Senhor vai esclarecer nesta noite. Você vai entender. Fala para o irmão do lado assim: você vai entender. Palavra do Senhor que o Senhor quer nos revelar nessa noite. O profeta Jeremias viveu 580 anos antes do Senhor Jesus, bem na época em que Israel estava sendo atacado pela Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor, o povo estava sendo levado cativo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo destruído, e Jeremias viveu bem nesta época. Enquanto que o profeta Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Jeremias, que era bem mais velho, ficou em Israel por permissão expressa do rei Nabucodonosor, e ele sofreu. Foi um período dificílimo na época do profeta Jeremias. Israel caiu em pecado de idolatria. Israel começou a adorar outros deuses. Israel colocou outras coisas no lugar de Deus. A palavra do Senhor diz, Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga glória a Jesus. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Irmãos, idolatria é erro gravíssimo. Adorar outra coisa, colocar outra pessoa ou coisa ou valor na frente de Deus. Isso atrai a ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse em Mateus 4: ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 6:24, não podeis servir a 2 senhores. Diga glória a Jesus. Israel incorreu no erro da idolatria. Deus se irou, mandou o cativeiro. Os juízos de Deus são tremendos, são terríveis. A época do profeta Jeremias é período de castigo de Deus sobre o povo. Irmãos, e o profeta Jeremias tinha um escrivão. Naquela época não tinha laptop. Fala para nós assim, misericórdia. O que o profeta falava da parte de Deus era necessário que outra pessoa escrevesse, porque a escrita naquela época era muito complicada. Era com pergaminhos que eram feitos com couros de animais. Aliás, por isso que tem a carta da igreja de Pérgamo, no livro do Apocalipse, que foi a cidade onde se originaram os pergaminhos. Então, primeiro que era complicado fazer o pergaminho. Segundo que era complicado fazer a tinta. Tinta nanquim surgiu na China, mas se espalhou pelo mundo, mas era complicado. Segundo que tinha que escrever com pena, que era mais complicado escrever ainda. E por último, que para escrever as coisas de Deus, os judeus eram extremamente rigorosos e escrupulosos, usavam penas especiais, tintas especiais, porque eles tinham as coisas de Deus como muito sagradas. Então, o profeta Jeremias precisava de um escrivão, e este escrivão era Baruque. O homem Jeremias ditava e Baruque escrevia as palavras de Deus. Diga glória a Jesus.
o texto, irmãos, e Baruque sempre escrevendo até a hora que Deus usou o profeta para falar com ele mesmo, com Baruque, com o escrivão. Baruque é um nome hebraico que significa abençoado. Diga glória a Jesus. Um homem amigo do profeta Jeremias. Jeremias muitas vezes falava a profecia, mas como Jeremias era um homem de só falar a verdade de Deus, e para a época que ele viveu, a verdade de Deus era muito pesada, era muito difícil, não porque Deus seja ruim, é que o povo não era fraco para pecar. Favas em misericórdia. Tem gente que lê a Bíblia e acha que a Bíblia é muito pesada. Se você acha que a Bíblia é muito pesada, meu filho, é que você que é muito pecador, faz misericórdia. Você precisa se quebrantar para Jesus te lavar. Diga glória a Deus. Irmãos, e naquela época tão difícil da história de Israel, Baruque, ele era um homem fiel, ele era amigo do profeta Jeremias. Jeremias 36 diz que o profeta precisava entregar palavras para o rei de Israel, o rei de Judá na época. Mas Jeremias era um homem proibido de ir à presença do rei, porque Jeremias foi preso muitas vezes. Um santo homem de Deus não se casou, viveu solteiro só para o Senhor, foi preso um monte de vezes apenas por dizer a verdade de Deus, verdade que o povo não gostava e não queria ouvir. Mas tudo que ele profetizou da parte do Senhor se cumpriu. E Baruque, um homem muito fiel. Jeremias, precisando dizer ao rei, ele precisou mandar Baruque. E Jeremias ficou escondido, senão ia ser preso de novo. Diga glória a Jesus. Baruque era um homem de linhagem nobre, ele tinha acesso às câmaras reais, aos círculos da nobreza, mas era um homem de Deus, fiel à vontade do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Jeremias 43, 3 diz que numa época em que o povo de Judá realmente se rebelou e eles quiseram fugir para o Egito, eles queriam se refugiar no Egito para fugir da Babilônia. Na época eram dois impérios opostos, de um lado o Egito e bem longe do outro lado a Babilônia, onde hoje é o Iraque. Os judeus, querendo fugir da mão do rei da Babilônia, que queriam se refugiar no Egito. Mas Deus proibia isso expressamente, porque Deus já tinha tirado o povo do Egito uma vez e não queria que eles fossem para lá. E outra, Deus queria que o povo confiasse em Deus. E mais uma coisa, estava vindo a mão do rei da Babilônia contra Israel, por ordem de Deus, para humilhar o povo, para o povo se quebrantar. Então o povo não podia fugir do tratamento de Deus. Fala para o mundo do lado, não fuja do tratamento de Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, Salmo 139 fala de pessoas que querem fugir do tratamento de Deus. Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu conheces meus assentar e me levantar, de longe entendes o meu pensamento, ainda não subiu a palavra dos meus lábios, eis que, ó Senhor, tu tudo conheces, tu me cercaste em volta e colocaste em mim a tua mão, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso alcançar. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, ou se eu descer no abismo, até ali eu te encontro. Quer dizer, alguém que estava sentindo a mão de Deus e queria fugir, mas não tem como fugir de Deus. Fala isso para o mundo do lado. Não tem como fugir de Deus. Se Deus está te apertando no emprego, não adianta mudar de emprego, Deus te aperta mais no outro ainda. Diga glória a Jesus. Se Deus está te apertando na tua família, não adianta ficar berrando e contando para todo mundo e falando mal. Não, derrame-se perante o Senhor, se humilhe perante o Senhor. O povo de Israel queria fugir. Jeremias 43, 3 diz que os revoltosos acusavam Baruque de tentar influenciar negativamente o profeta Jeremias, mas isso não era verdade. Mas falavam isso de Baruque por ele ser um homem fiel a Deus, mesmo no período da adversidade, mesmo no tempo de grandes lutas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Repita comigo: Baruque acompanhou o profeta Jeremias em todas as aflições. Então, irmãos, se fôssemos dizer com palavras de hoje, nós diríamos que Baruque era um crente muito fiel, fazia a vontade de Deus,
sofri as aflições. 2 Timóteo 2,1, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aliás, 2 Timóteo 2,3. Diga glória a Jesus, se com Ele sofremos, com Ele seremos certamente glorificados. É esse mesmo texto, 2 Timóteo 2. Diga glória a Jesus, Ele sofria as aflições, Ele era fiel, Ele não se desanimava, Ele não se desviava. Diga glória a Jesus. Mas acontecia um outro fato. Irmãos, e aqui Deus quer falar conosco. Repita comigo, Baruque nutria esperanças. Olha o que diz o texto ali. Procuras tu grandezas, não as busques. Versículo 5. O que acontecia, irmãos? Baruque nutria esperanças de bênção para a vida dele no tempo presente. Olha como funcionava a cabeça deste homem de Deus. Ele achava que por ele ser fiel a Deus, fiel ao homem de Deus na época que era o profeta Jeremias, não se desviava, ele achava que Deus iria lhe dar um lugar especial, que Deus iria lhe dar um tratamento especial. Fala assim, misericórdia. Ele achava que, tá certo, Deus ia descer a mão sobre aquele povo pecador, mas ele era Baruque, né? Faça misericórdia. É realmente, pastor, o século XXI está terrível. Este povo não quer nada com nada. E você? Pergunta para assim, e você? Irmãos, Baruque nutria esperanças. Achava que Deus ia lhe dar uma grande coisa. Olha lá, procuras tu grandezas. Irmãos, vamos tentar traduzir isso em termos de hoje. Por exemplo, vou falar do grupo de louvor ou da orquestra. Diga glória a Jesus. Grupo de louvor ou orquestra ensaiando, se dedicando ao Senhor, e buscando a Deus, e se humilhando, e com jejum, etc e tal, vai fazendo a vontade do Senhor, mas fica assim um pensamentozinho lá atrás, que um dia vão reconhecer o nosso talento. Um dia alguém nos chama ainda para gravar um CD, nós vamos apresentar assim para 100 mil pessoas. E fica uma ideiazinha lá no fundo, algo que ninguém admite. Por isso que Deus fala em profecia, porque a pessoa não verbaliza jamais. Diga glória a Jesus. Só que a pessoa vai servindo a Deus, e tem um monte de problema, pode ser orquestra, pode ser grupo de louvores, pode ser coral, sempre tem um monte de problema. Gente que sai, gente que entra, gente que briga, gente que desbriga, gente que desvia, gente que desvia. Fazem misericórdia. E tem aqueles que estão fiéis, e entrando, saindo, e nada de CD, nem de apresentação para 100 mil pessoas, nem de reconhecimento público, nem a mídia vai nos aclamar. Procuras tu grandezas? Pergunta para assim, procura? Diga glória a Jesus. E daí a pessoa é levantada por Deus em intercessão, está intercedendo e ora pelos outros, ora até por quem trata mal ele, e ora, mas a pessoa sempre acha que algum dia vai acontecer algo muito grande, algo muito bom, algo muito especial, algo público, algo notório, algo maravilhoso, e vai intercedendo 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos e nada. Diga glória a Jesus. E a pessoa entra em crise. Olha o que Deus disse acerca de Baruque. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Irmãos, Baruque queria grandes coisas, ele achava que apesar do povo ser pecador, sobre os pecadores Deus ia descer a sua mão, mas sobre os fiéis Deus ia ter alguma coisa de muito boa. Só que a coisa boa não estava chegando. Só que, irmãos, tinha um pequeno fator que Baruque estava esquecendo. O tempo dele era um tempo difícil, dificílimo. Deus estava para destruir Israel inteiro, não ia ter lugar grande para ninguém, porque era o tempo disso. O tempo de restauração viria na época de Zorobabel, 70, 80 anos depois. Ele viveu no período que não era daquilo, então ele nutriu esperança errada para o tempo dele. Diga glória a Jesus. Ele nutriu a esperança e vivia por aquela esperança, e a esperança não chegou.
Diga glória a Jesus. Era tempo de juízo de Deus, e daí? Baruque estava vivendo em lamentação. Falou assim, lamentação. Misericórdia. Irmãos, nós lemos Jeremias. O livro seguinte é Lamentações de Jeremias. As lamentações de Jeremias viraram um livro bíblico. Baruque lamentou, levou uma de Jeová. Diga glória a Jesus. Qual que é a diferença? É que Jeremias lamentava pelo povo de Deus, pela sorte do povo de Deus. A lamentação de Jeremias era profética, era intercessória. Jeremias exercia um cargo profético especial que hoje não existe mais. Esse aqui era específico do Velho Testamento. Ele intercedia como se fosse um intermediário entre o povo e Deus. Então Jeremias lamentava pela sorte dos planos de Deus frustrados temporariamente por causa do pecado do povo. Já a lamentação de Baruque era pessoal. Olha o versículo 3. Ai de mim, porque o Senhor me acrescentou tristeza ao meu gemido e eu estou cansado. Baruque não estava lamentando pela obra de Deus, ele estava lamentando por ele mesmo, porque Deus não tinha dado o que ele queria. Diga glória a Jesus. Repita comigo, Deus não estava satisfeito com a lamentação de Baruque. O Senhor está falando com muitos aqui. Deus não está satisfeito com a tua lamentação. Fala para o mundo lá assim, pare de lamentar. Diga glória a Jesus. Irmãos, como certas vezes, irmãos, eu tenho certeza, muitas pessoas ou nunca leram Jeremias 45 ou acabam esquecendo, porque realmente é um textozinho meio perdido no meio da Bíblia. Diga glória a Jesus. Eu tenho certeza que enquanto a gente estava lendo assim, Deus dizendo a Baruque, tu disseste, ai de mim, porque o Senhor me acrescentou dor ao meu lamento. Eu tenho certeza que a gente estava esperando no versículo seguinte, assim diz o Senhor, eu sou contigo, não temas. Não é bem isso que está escrito. Diga glória a Jesus. Ele levou uma de Jeová. Diga glória a Jesus. Então, se você está lamentando e achou que Jesus vinha aqui, eu vou secar tuas lágrimas, Jesus vai dizer assim, saca você suas lágrimas, para de chorar. Fala para o mundo do lado, pare de lamentar. Pare de lamentar. Sabe quais são os motivos das nossas lamentações? Porque nós não ganhamos o que nós achávamos que merecíamos. Diga glória a Jesus. Você foi fiel ao Senhor e achou que Deus ia te dar uma coroa na terra. Gracinha, né? Fala assim, viu? Meu amado, coroa é depois. Tem que cruzar a linha de chegada para ganhar coroa. Diga glória a Jesus. E não fique querendo morrer antes da hora, que como disse a missionária aqui, Deus não quer defunto oferecido. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor não estava satisfeito com essa lamentação. Olha o que Deus disse. Versículo 4. Eis que o que eu edifiquei eu derribo, o que eu plantei eu arranco. Jesus. Fala para um mundo lá assim, Deus é soberano. Deus é soberano. Irmãos, esse texto é muito profundo. Acompanhe esse texto, porque o final ali, o versículo 5, à primeira vista, assim, não dá para entender o que Deus está dizendo, mas é algo muito profundo. Diga glória a Jesus. Deus é soberano. Irmãos, Baruque não estava entendendo. Aliás, irmãos, é muito difícil entender na hora o que Deus está fazendo. Nós só entendemos depois. Irmãos, a gente entende a história de Jonas porque a gente sabe o final. Porque se nós fôssemos o Jonas dentro da barriga da baleia, não sabendo que era só por 3 dias, a gente ia entrar em desespero absoluto. Faz assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Nós só nos consolamos com as histórias que a gente já sabe o fim. Quando acontece conosco, a gente não sabe quando aquilo vai terminar. Irmãos, as ações de Deus parecem
muito estranhas. Diga glória a Jesus. Mas fala para o irmão do lado: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meu amado irmão. Se tem coisa que Deus está arrancando da tua vida, foi Ele mesmo que plantou. Ele tem poder para plantar, Ele tem poder para arrancar, Ele tem poder para plantar de novo. Não lamente, mas confia, espera Deus completar esta obra. Diga glória a Jesus. Confie no Senhor. Irmãos, os nossos planos são ilusórios, os nossos sonhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, teve uma época, ainda agora, você compra CDs evangélicos e vem aqueles hinos assim bonitos, melodiosos, aí os teus sonhos, Deus vai confirmar os teus sonhos, e você canta aquele embevecido, passa um tempo e é uma tragédia na tua vida. Fazem misericórdia. Irmãos, é que as coisas de Deus são muito diferentes. Diga glória a Jesus. É que assim, os cantores de CD, quando falam essas coisas, eles querem assim falar em termos proféticos. Irmãos, na verdade Deus não sonha. O que Deus quer, Ele faz. Diga glória a Jesus. Ele não precisa nem sonhar. Aliás, Ele chama o que não é como se já fosse. Diga glória a Deus. Mas, meu amado, os caminhos de Deus são perfeitos, são eternos e são justos. Irmãos, tem gente que fala assim, tem aquele texto, né, João 13, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Irmãos, esse depois, em muita coisa da nossa vida, é só na eternidade. Diga glória a Jesus. Tem coisa que só a hora que chegar lá você vai saber, porque diz lá 1 Coríntios 13, conheceremos como somos conhecidos. Nesta vida, irmãos, é hora de andar pela fé. Fala para o irmão do lado, é hora de andar pela fé, sem ter esclarecimento total, às vezes tendo vaga noção. Mas você acha que Abraão foi para a terra prometida como? Por uma vaga noção, e chegou lá. Diga glória a Jesus. Confie no Senhor. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Olha o que Deus disse para Baruque: procura as tuas grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, por onde quer que fores. Repita comigo: Deus quer encher a nossa alma. A nossa alma. Irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 9. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós temos que guardar o nosso interior, a nossa personalidade, a nossa forma de ser, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para com Deus. Diga glória a Jesus. O mundo quer nos descaracterizar, o mundo fica lançando sobre nós planos inatingíveis, ilusórios, gananciosos, querendo nos perverter, nos perturbar, nos contaminar. Diga glória a Jesus. Deus quer encher a nossa alma de paz, de esperança, de verdade, de alegria. Diga glória a Jesus. Irmãos, com Deus é assim: se a nossa alma, o que Deus disse a Baruque é o seguinte: deixa-me encher a tua alma. Se a tua alma estiver cheia de mim, em qualquer lugar que você estiver, você vai estar bem. Diga glória a Jesus. O que Deus quis dizer a Baruque é: a tua riqueza é interior e não exterior. Eu quero te dar riqueza que ninguém tira, que nada, nem Babilônia, nem qualquer diversidade, nem século 21, nada tira. Enche a tua alma, e onde você estiver, a riqueza está dentro de você. Dá uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava suda radias. Nalabahari canta lava suda radi canta ricancida canta lava suda radias. Nalava suda radias tei, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Deus quer encher a tua alma. Fala isso para o lado: Deus quer encher a tua alma. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus.
Irmão, se a nossa alma estiver cheia de Deus, cheia da paz do Senhor, paz que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4,7, diga glória a Jesus. Irmão, se o Senhor encher a nossa alma, nós somos vencedores em qualquer lugar. Diga glória a Deus. Irmãos, por que Paulo e Silas na cadeia de Filipos, eles cantavam e louvavam a Deus? Por que Pedro lá, Atos 12, na iminência de ser executado, ele dormia? Por que Jesus dormia no meio da tempestade? Diz lá João capítulo 6, porque a riqueza estava dentro. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo quer nos despertar para a ganância, para buscarmos coisas exteriores, coisas de fora, coisas materiais, coisas que passam, e outras sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eclesiastes diz, quem amar a riqueza nunca vai se fartar da riqueza. Diga glória a Jesus. Deus quer te dar riqueza de alma. Fala isso para o lado, Deus quer te dar riqueza de alma. Glória a Jesus. Dar a tua alma por despojo, por onde quer que fores. O tesouro que você tem é para ficar dentro de você. Diga glória a Jesus. Irmãos, o diabo quer nos atingir com as suas flechas, como diz lá em Efésios 6, os dardos inflamados, porque ele quer envenenar o nosso coração, envenenar o nosso interior. O diabo quer nos deixar mal. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Salmos é o retrato da alma. Homens de Deus que passaram por crises de fé. Por isso que tem salmos que parecem muito esquisitos. Irmãos, certos salmos só podem ser entendidos por quem está passando pela mesma experiência que o salmista passou. Porque ele reflete a alma em determinadas circunstâncias. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas 150 salmos escritos por muitos salmistas, existiam alguns que são mais de 40 escritores no livro de Salmos, todos eles venceram. Fala para o mundo, Deus quer que você vença. Mas meu amado, a tua vitória é interior, não é exterior. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, a minha vitória é quando Deus abrir a porta de emprego que eu tanto estou precisando. A tua vitória é quando Deus satisfazer o teu coração, de sorte que com emprego ou sem emprego você está ótimo, completamente dependente da graça de Deus. Ai, pastor, a minha vitória é quando o Senhor me curar. A tua vitória é quando Deus encher a tua alma, de sorte que com doença ou sem doença você está ótimo do mesmo jeito, porque a tua doença é exterior, não é na tua alma. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, dar a alma por despojo significa ter a alegria do Senhor dentro de si, contentamento, esperança, sentimento de eternidade. Fala para o mundo lá do sentimento de eternidade. Glória a Deus. Já vi vários testemunhos de pessoas que morreram e ressuscitaram. O último foi do irmão Junei, que veio aqui na vigília. Irmãos, eu não esqueci aquilo. O Senhor marcou isso no meu coração, e o Senhor aumentou dentro da minha alma o sentimento de eternidade. Sabe o que é sentimento de eternidade? Isso aqui passa muito rápido. Diga glória a Jesus. Irmãos, a experiência deste irmão Junei, ele ficou morto, ele estava com morte cerebral decretada. Ele ficou morto 9 dias, e ele teve arrebatamento de espírito, ficou 9 dias terrenos, na presença do Senhor. Sabe o que ele disse? O que ele viu na eternidade, para ele pareceu segundos, para ele foi muito rápido. Quando ele voltou, 9 dias tinham se passado. Diga glória a Jesus. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, 2 Pedro 3. Diga glória a Jesus. Sabe o que é sentimento de eternidade? Isso aqui é muito rápido, tudo passa rapidamente, nós voamos. Salmo 90, diga glória a Jesus. Olhe para o fim, olhe para a esperança, olhe para o alvo, olhe para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alegrai-vos não por se vos sujeitar os demônios, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Rabahari canta lava, Sudahada Harias. Nalabahari canta lava, Sudahada canta, Ricancido canta lava Harias. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas passageiras, mas nas eternas. 2 Coríntios 4, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmão, sabe o que esse texto diz? Deus está cuidando de nós. Deus estava cuidando de Baruque. Baruque estava lamentando simplesmente porque ele não conhecia os planos de Deus para a sua época. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Irmãos, nós vivemos em século 21, período muito negro, período muito pecaminoso, período muito decaído, muito degradado. Irmãos, muita coisa nós sofremos por causa da época que nós estamos vivendo. Irmãos, muitas esperanças que nós temos são esperanças ilusórias de alma, esperanças deslocadas para o momento presente que nós estamos vivendo, como se fosse Baruque. Diga glória a Jesus. Nós sonhamos com o que é impossível para a nossa época. Irmãos, o nosso descanso é interior, é a paz que o Senhor quer nos dar. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo, você tem que ser cheio de Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está no controle. Guarde a tua alma. Fala para o outro lado, guarde a tua alma. Glória a Deus. Irmãos, o que significa isso? Mantenha o coração limpo. Não fique magoado, não guarde mágoa. Diga glória a Jesus. Mantenha o coração limpo. Irmãos, qualquer tribulação que nós passarmos nessa terra é muito passageiro, é muito rápido. A eternidade é para sempre. Diga glória a Jesus. Então olha para cima, então tem um olhar transcendente, um sentimento transcendente. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, eu não posso deixar com que qualquer coisa atinja a minha fé. Meu amado, busque os sentimentos de Deus, busque os pensamentos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já passei por tanta crise de fé, já perdi até as contas. Jesus amado, às vezes Deus deixa com que os pregadores passem em crise só para saber o que é. Meu Senhor amado, quanta crise. Mas irmãos, sabe o que essas crises querem fazer? Elas querem balançar para ver se entra onde não pode entrar. E sabe onde não pode entrar? É na divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas. Porque Hebreus 4,12 diz que o que entra lá é só a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. O resto não entra. Então, irmãos, Jó foi chacoalhado com tudo e mais um pouco, mas na fé dele ninguém tocou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e na minha carne eu ainda verei a glória de Deus. Jó 19:25, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu conheço pessoas que chegaram a perder a razão, que chegaram a ficar insanas, loucas mesmo, assim, problema médico, problema seríssimo, mas perder a fé. Irmãos, o crente pode perder a razão, mas a fé não. Diga glória a Jesus. A fé não perde. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, já fui fazer visita em manicômio. Diga glória a Deus. Irmãos, e manicômio, tem um monte de loucos crentes lá dentro. Diga glória a Jesus. Daí os carnudos, incrédulos, diziam assim, tá vendo? Esse povo fica só lendo a Bíblia e fica do louco. Tá, mas tem muito mais louco lá dentro que nunca leu Bíblia. Diga glória a Jesus. Agora os loucos que tem lá, crentes, apenas só servem para a glória de Deus. Porque quer dizer, irmãos, crente pode ter doença mental como qualquer outro, assim como fica doente a barriga, fica doente o pé, fica doente o dedo, fica doente a cabeça. Mas o espírito não fica doente, porque a fé fica guardada em Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, buscar os sentimentos de Deus,
precisa elevar a alma. Irmãos, Baruque estava escrevendo as palavras de Deus no pergaminho, mas ele precisava escrever aquilo na alma, no coração, e ele precisava deixar com que a palavra de Deus o elevasse. Efésios 2:6 diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, significa que espiritualmente Deus quer nos deixar por cima, de sorte que as coisas aqui não venham nos atingir. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fala para o irmão do lado: você não pode perder o foco. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos que aprender até com as promessas de Deus, até com as profecias. Irmãos, se o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto, como diz lá Mateus 4, Lucas 4, o diabo pode usar, lógico, palavras proféticas que nos foram entregues de Deus. Ele pode usar depois para nos deixar em crise, para nos perturbar. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes Deus entrega para uma pessoa, através de um profeta ou profetisa, palavras grandes, gloriosas. Irmãos, e a pessoa nutre esperança, mas a pessoa pode colocar uma esperança desfocada. A pessoa começa a esperar para já, ou a pessoa não entende as coisas. Irmãos, Deus fala de coisas muito grandes sempre. Diga glória a Jesus. Sempre coisas elevadas. Deus não fala de coisinhas. Deus fala, coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa fica esperando. Às vezes Deus diz que a pessoa vai falar a palavra de Deus para as nações, que Deus vai usar, etc e tal. Irmãos, a mente viaja. Fala para nós, a mente viaja. Daí o cara já acha assim que ele vai ser Billy Graham 2. Fazem misericórdia. Ele já se vê sob as luzes dos holofotes. Ele já se vê, Senhor amado, fazem misericórdia. E a pessoa fica esperando. Mas irmãos, Deus jamais vai te dar alguma coisa para te inchar. Jamais. Diga glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. E outra, não é do jeito que você está pensando. Então você precisa focalizar tudo em Deus. Fala para o lado, focalizar tudo em Deus. Louvado seja o Senhor. Procura as tuas grandezas, não as busques, mas quanto a ti darei a tua alma por despojo, onde quer que fores. Repita comigo: Deus quer acabar com toda a guerra interior. Irmãos, o Senhor me disse nessa tarde, muitas pessoas em luta com Deus, lutando com Deus, porque pessoas que não se conformam com a vida que receberam, pessoas que acham que a vida que sempre sonharam não é esta que estão tendo. Muito simples, meu filho. O teu sonho estava desfocado. Diga glória a Jesus. O que o Senhor quer dizer hoje? Deus quer te alegrar na vida que você tem hoje. Diga glória a Jesus. Deus quer te dar alegria hoje com o que Ele te deu hoje. Não adianta querer ficar se alegrando com o que você já perdeu ou com o que você nem ganhou ainda. É para estar alegre hoje. Fala isso para o meu lado. É para estar alegre hoje. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salmos 18:24. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Os salmistas usam muito isso. A porção, coube-me uma formosa herança, diz lá Salmo 16. O Senhor é minha porção. Como se Deus desse uma porção para cada um, e a pessoa reclama de Deus a porção que ganhou. Ai, Jesus, mas isso? Fazem misericórdia. Meu amado, não reclama que você perde até que você ganhou, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor me falou
essa manhã quase em voz audível: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, que em tudo deis graças. Fala para nós assim: dar graças. Dar graças, diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que o Senhor quer de alguns aqui? Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. E mesmo que a tua alma esteja em pedaços, diga assim: Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Obrigado. Eu te agradeço. Diga glória a Jesus. A hora que você fizer isso, o inferno racha no meio. Diga glória a Jesus. E toda a opressão das trevas sai da tua vida. Você sabia, meu amado, que tem coisas do diabo que não precisam nem ser expulsas, que basta uma postura da pessoa que o diabo já sai? O demônio da filha da Serofenice, não foi Jesus que expulsou? Jesus disse: vai, por essa palavra o demônio já saiu. Diga glória a Deus. A pessoa se portou de tal jeito que não tem demônio que fique perto. Irmãos, pessoa que se humilha diante de Deus, não existe inferno que resista. Dê uma salva de palmas a Jesus. Raba Hari canta lava suda harias. Na canta lava suda hari canta lava suda harias. Suda hada canta lava suda hada hariastei. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Alavahada canta lava harias. Irmãos, o Senhor está falando hoje, o Senhor está trabalhando hoje, o Senhor está tocando hoje, o Senhor está operando hoje. Glória a Jesus. Muitas pessoas aqui precisam fazer as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus. Reconcilie-se com o Senhor. Diga: Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Eu glorifico pelo que recebi. Eu glorifico pelo que eu tenho hoje. Eu glorifico pelo que eu não tenho mais hoje. Eu glorifico pelo que eu não recebi. Eu glorifico, eu agradeço. Rabahada canta lava sudaharias. Na canta lava sudahada hariastei. Louvado seja o Senhor. Na canta lava hada hariastei. Glorificado seja. Rabahada canta lava sudaharias. Irmãos, o Senhor mostra corações se derramando diante do Senhor. Corações se derramando. Irmãos, o Senhor já mostra cadeias caindo, cadeias sendo quebradas. Rabahada canta lava sudahada conta lava sudaharias. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja, só o Senhor.